pastor, uma coisa que o senhor tocou no assunto aí, sobre a pandemia. A igreja, a Dunamis, surgiu em 2018. E logo, foi um desafio. Eu ia te perguntar isso, como que foi isso? Porque estava muito no início, né, da igreja. Foi um desafio, inclusive na época da Dunamis, na pandemia ali, das igrejas na pandemia, eu e Edilene, o pastor Edilene, a gente fez uma live com o teu pastor, que é meu mentor também, um dos meus mentores, o Felipe Murdoch, da Ilan. A gente fez uma live naquela época, que as igrejas ainda estavam fechadas, justamente falando sobre o desafio da igreja pós-pandemia. Na pandemia e pós-pandemia. O tema da live foi esse. Foi muito bom, foi muito, assim, teve um público muito legal a live. E, cara, o que aconteceu? A gente estava, você imagina o nosso desafio, né? A gente não tinha cultura de transmissão de culto, porque nós estávamos começando. A gente inaugurou em setembro de 2018, em março de 2020, todas as igrejas fecharam. E aí a Dunamis, naquela época, a gente devia estar com 200 e poucos membros. E a gente procurou dar uma assistência para essa galera, né? Eu dividi ali com a galera do acolhimento, os líderes da igreja, os líderes de DGs, né? Que são os nossos Dunamis Groups, são os nossos pequenos grupos. Dividimos os membros para a gente ficar falando, né? Que eu e a Edilene, como pastores, a gente não ia dar conta de falar com todo mundo, né? E a gente ligando naquele período ali do isolamento que estava mais forte, né? As empresas também fechadas, eu trabalhando de casa. Então, assim, e a gente começou a orar e entender, assim, como é que a gente vai fazer. E aí, na semana que fechou, a gente entendeu que tinha que gravar os cultos online. A gente não tinha estrutura. Eu saí comprando nosso cartão lá, câmera e tal, entrega, e o pessoal entregando, e fomos lá e montamos a estrutura, e a galera foi aprender como é que era, trabalhar com o OBS Studio, não sei o quê. A gente não tinha nada, cara. Nada. E a gente montou, e aí o que a gente fazia? A gente ia para a igreja com um número reduzido de pessoas. A gente ia com ali umas 6, 7 pessoas do louvor. Só com a estrutura para... Só a estrutura. Quem ia gravar? Né? 2 pessoas ali na câmera e som. A galera do louvor, 7 pessoas ali, 8. Eu e a Edilene. A gente chegava na igreja para otimizar. A gente tinha culto quarta e domingo. Então, a gente chegava na igreja e para otimizar, às vezes a gente gravava 3, 4 palavras. 3, 4 louvores. Passava aquela tarde ali na igreja gravando e já gravava 2 quartos dos domingos para ficar o material pronto. Porque a gente não tinha como soltar ao vivo, a gente não tinha equipamento para isso. Então a gente gravava e a gente fazia as edições necessárias, né? E a gente soltava como culto online. A gente nunca colocou culto ao vivo por causa disso, porque era culto online. Né? Mas era gravado. E eu sei que algumas igrejas fizeram assim também na época. Sim, a Ilan faz assim até hoje. E outras não, outras já tinham... Já tinha ao vivo. Já tinham ao vivo e foram transmitindo ao vivo. A gente não. E aí a gente... O que a gente criou o hábito de Edilene? Não no primeiro, no segundo culto. A gente falou, a gente tem que interagir com o pessoal. Porque a gente sempre foi muito do povão, assim. A gente desce... Que é onde a gente tem que estar, né, cara? A gente descia, eu podia estar pregando, eu desço ali e tal, e a galera vem, a gente conversa, bate papo, vai na porta da igreja, zoa. Falei, como é que a gente vai fazer isso no culto online? A gente tem que estar com o pessoal. E aí a Edilene falou, cara, vamos fazer live pós-culto. Então a gente anunciava no culto, naquele culto gravado, a gente anunciava, pastor Mário, pastor Edilene, vão entrar na live ao vivo com vocês agora, acabando o culto aqui. Legal. Vai entrar na live. E aí a gente entrava e o que a gente fazia? A gente chamava o pregador que pregou naquele culto, o pastor Alberto, ou o Mário, alguém, ou a gente conversava sobre o tema que foi pregado. A gente respondia perguntas da galera. Então a galera começou a interagir com a gente pós-culto. Ficou aquele pós-culto do cafezinho da cantina, se tornou a sala da nossa casa. Top. Então isso foi uma ferramenta que o Espírito Santo deu, que a gente entendeu assim, que era para a gente manter a proximidade. Ricardinho, só Deus mesmo, cara. Quando a Bíblia fala que Deus é que acrescenta as pessoas à igreja, o Espírito Santo que acrescenta, a realidade é essa. Nós recebemos, durante o período que a igreja ficou fechada, eu não estou falando de pandemia, eu estou falando no período mais forte ali que a igreja ficou fechada, quase 90 novos membros. Uau. Online. A Dunamis se transformou num campus online. Uau. A gente inaugurou um campus online. Que tem até hoje. Até hoje, só que hoje a gente transmite ao vivo, culto de domingo, né, no YouTube, no nosso canal, no YouTube, Dunamis Igreja, por favor. Se você segue não lá, gente. Né? Tá perdendo. Não pode. Né? Ajuda a gente. Não pode não seguir. Segue lá, Instagram, @Dunamis Igreja também. Então a gente transmite hoje ao vivo, já há um tempo ao vivo, né? Quando a gente voltou com os cultos presenciais, a gente já foi se estruturando melhorzinho, né? 2 meses ali ralando. Tem que aprender alguma coisa, né, amigo?
E a gente foi se estruturando e a gente começou a fazer ao vivo, né? E aí hoje tem uma equipe fantástica de voluntários aí que mandam muito bem na área da transmissão e a gente tem alcançado. E até hoje, reconciliações, pessoas top, pastor. do Amazonas, pessoas do Sul, entrando. Já teve gente culto. do online que foi para a igreja? Acredito que sim, né? Não, esses quase 90, quando voltou... Voltou, foi geral para lá. Sim. Que legal. Primeiro classe do Visão que eu fiz depois de pandemia, eu acho que eu tinha Visão é o curso de novos membros, né? Que a gente faz, ou para quem só quer conhecer a visão da igreja. Normalmente a gente tinha 18, 15, 10 pessoas. Primeira classe que eu abri quando voltou da pandemia, eu tinha quase 50 alunos. Eita. A pandemia. Só Deus, deu uma amigo, esticada. só Deus. É tudo ele, assim. A gente, nessa conversa que a gente teve com o Felipe na live, o nosso sentimento como pastores, a gente tinha acabado de vir do Descende, né, cara? Ah, é. A gente levou, parceria aí com o Felipe Tavares, aí do Até Que Ele Venha, da Assembleia de Deus de Campo Grande, a gente levou 2 ônibus pro Descende lá, a galera da Dunamis foi em peso, assim, a galera da juventude. E cara, Milton foi, né, Milton? o Descende que a gente foi, você estava onde? Eu estava na Aliança também, estava na Aliança. Então, assim, o Descende, ele foi um envio, né? Ela levantou o sapato, eu também levantei, foi um envio. Acabou o Descende, as pessoas foram enviadas para onde? Para dentro das suas casas. Então, mas isso foi bom, porque quantas pessoas que estavam servindo ativamente na igreja ou pensando em ir para o campo missionário não sentavam para jantar com o pai e mãe em casa? Ou os pais trabalhando para caramba, pastores, às vezes líderes, que não conseguiam sentar para tomar um café da manhã com seus filhos. Então, assim, a igreja, de um modo geral, nós, né, igreja, eu precisei me autoavaliar nesse período, né? Que a gente ficou em casa ali, eu, Edilene, João, foi um período muito bom para a gente, muito bom mesmo. A gente construiu muitas coisas legais e que a gente pôde ensinar para as pessoas quando a gente retornou para o campo mesmo, né? Para o campo físico ali da igreja. Tem muita coisa que, se não tivesse a pandemia, não teria acontecido. Sim. De relacionamento, de igreja, de visão de igreja, de estrutura. Sim. De repente, se não tem pandemia, você não tinha hoje o campus online. Como vai saber, né? E outra, igreja ajudando igrejas. Né? Mesmo jeito que eu entrei em contato lá com o Filipe, o pessoal lá me ajudou com algumas dicas. Nós ajudamos outras igrejas a implantarem também, porque a gente saiu um pouquinho na frente de outras, e um foi ajudando o outro. Essa modernização também foi muito útil. Tinha muita igreja parada ali no tempo e que se modernizou por causa da pandemia e hoje colhe frutos disso. Tem muita igreja com campus online também.